Olá, oitavo A. Então, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Agora vamos começar a entender um sistema que nós ainda não estudamos e vamos começar a entender então agora sobre o sistema cardiovascular. Lembrem-se que a gente já estudou sobre o sistema digestório, sobre o sistema urinário, sistema respiratório. Então vamos conhecer agora um pouquinho como é que acontece a circulação do nosso sangue. Quem são os componentes? Será que há alguma divisão? Será que todo o sangue que percorre pelo nosso corpo é formado pelo mesmo tipo de célula ou será que a gente tem alguma diferença? Então a gente vai entender agora, primeiramente, quais são as características do nosso sangue, para que depois, nas próximas aulas, a gente possa entender direitinho o funcionamento do sistema cardiovascular e por que ele é tão importante para o nosso organismo, e não só para o nosso, como de vários organismos. Então vamos lá? Então, pessoal, dando prosseguimento, como eu falei para vocês, agora a gente vai começar a entender um pouco sobre o sistema cardiovascular. Como será que acontece o transporte de substâncias dentro do nosso corpo? Qual que é a relação do sangue nesse transporte? E por que é tão importante que o nosso sangue consiga transportar todas essas substâncias? Então, se eu fosse definir para vocês o sangue, eu teria a seguinte definição, que o plasma ele é constituído de água com algumas substâncias dissolvidas. E que substâncias seriam essas? Substâncias como nutrientes, os nossos hormônios, que nós vamos estudar mais à frente, o sistema específico responsável pela produção de cada um. Também encontramos proteínas, excretas, íons e gases. Quando a gente fala do sangue, a gente precisa entender que as células do sangue, elas têm várias representações. A gente tem uma parte chamada de hemácias, temos os leucócitos e temos as plaquetas. Quantas vezes aqui, por exemplo, vocês já não fizeram exames e foi detectado que as plaquetas estavam baixas? Então, alguns de vocês já podem ter passado por essa situação, tá? Eu mesma já passei. Quando falamos então aí das hemácias, o que é importante a gente saber? Que as hemácias, ou glóbulos vermelhos, se eu for olhar o seu nome, significa ferro mais proteína, onde M quer dizer ferro e globina, um tipo de proteína. Então, as hemácias, elas contêm essa substância muito importante chamada de hemoglobina, que é o que dá a cor vermelha ao sangue. Por exemplo, vocês já ouviram falar que é importante comer feijão, tenho certeza. Por que é importante? Porque o feijão ele tem uma grande quantidade de ferro. Se a gente tem uma grande quantidade de ferro e o nosso sangue não está conseguindo ter uma coloração tão boa, significa que algo está faltando no nosso organismo. Talvez uma dessas coisas possa ser o ferro. Mas por que é tão importante aí essa parte das hemácias? As hemácias elas são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio no sangue, que se liga à hemoglobina até chegar aos capilares onde ocorrem as trocas gasosas. Lembram que a gente já estudou sobre as trocas gasosas, sobre o processo de hematose, que ele acontece justamente no sistema que a gente entendeu anteriormente, que foi o sistema respiratório. Então percebam como os sistemas que a gente está estudando são em sequência, porque um está interligado ao outro. Não é porque eu estou falando de um sistema diferente que ele não tem alguma relação direta ou indireta com algum sistema que eu tenha estudado anteriormente. Então, quando eu falo aí das hemácias, eu preciso delas por quê? Porque quando acontece todo esse transporte aí, quando as hemácias conseguem passar pelos pulmões, a hemoglobina ela consegue se unir ao oxigênio e forma o que eu chamo de oxihemoglobina. Ou seja, quando isso é formado, o oxigênio ele é transportado até as células onde a ligação é desfeita. Então, a hemoglobina ela vai conseguir se unir a uma parte do gás carbônico eliminado pelas células. Então, cada uma das coisas são muito importantes que aconteçam. Percebam como as hemácias estão diretamente ligadas aí ao processo de hematose. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho mais do formato das hemácias. Parecem discos levemente achatados, certo? Além das hemácias, uma outra parte bastante importante que a gente encontra no nosso sangue, nas células do sangue, são os leucócitos. Os leucócitos eles têm a função de proteger o organismo contra
qualquer corpo estranho que tente invadir o nosso corpo. Por exemplo, neste momento estamos em isolamento social, tentando evitar com que tenhamos contato com o coronavírus. Então, existe uma parte específica do nosso corpo que tentaria lutar caso a gente entrasse em contato com o coronavírus. Mas nem sempre os nossos leucócitos são suficientes para conseguirem se defender contra essas partículas ou corpos estranhos que estão tentando invadir o nosso corpo. Então, o que os leucócitos fazem? Os leucócitos, eles conseguem englobar, conseguem fagocitar, conseguem destruir os corpos estranhos que estão tentando entrar no nosso corpo. Já quando eu falo das plaquetas, as plaquetas, lembram que eu falei para vocês que pode acontecer às vezes das plaquetas estarem muito baixas e precisarmos fazer algum tratamento, às vezes tomar medicamento, enfim. As plaquetas elas são muito importantes porque estão ligadas ao processo de coagulação sanguínea. Então, quando é que eu posso observar isso também? Em um tubo de ensaio, se eu deixar em repouso por algum tempo, eu consigo ver se a coagulação está sendo possível. Mas, professora, por que é tão importante o processo de coagulação do sangue? Por que as plaquetas são tão importantes então? O processo de coagulação de sangue, gente, do sangue vai evitar grandes hemorragias que poderiam causar a nossa morte caso não fossem controladas. Então, a coagulação do sangue é um processo bastante importante para a nossa saúde, tá? Pois vai evitar com que a gente perca sangue de forma desnecessária. Lembre-se que todo o sangue que circula no nosso corpo é em um volume ideal para a nossa idade. E caso não esteja acontecendo esse volume na medida correta, nosso corpo vai começar a apresentar problemas. Então, é muito importante que a gente consiga ter a coagulação sanguínea ocorrendo de forma certa. Então, por exemplo, se tivermos lesão no vaso, vai começar a aglutinação de plaquetas, vocês estão vendo aqui em branco. E aí, vai aparecer o que a gente chama de fibrina. Depois, vai se formar um coágulo, aquele sangue vai parar de jorrar, até que se retraia totalmente. Então, pensem quando vocês têm um corte, por exemplo. Ele não vai ficar jorrando sangue de forma intermitente. Em algum momento vai parar. É claro que, dependendo do tipo de corte, esse processo pode demorar mais ou demorar menos. E existe também a exceção. Existem algumas pessoas que podem apresentar problemas na coagulação sanguínea. E a formação dos elementos do sangue, elas acontecem de que forma? Nos adultos, essas células do sangue elas são produzidas em um local muito específico, que é a medula óssea, que é um tecido que vai estar no interior dos ossos longos do nosso corpo, tá? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui é a medula óssea, a gente tem as hemácias, percebam como cada uma tem um formato diferente. As hemácias, formato de um disco achatado, as plaquetas aqui na cor branca. Ainda mostra para vocês também os neutrófilos, que a gente vai entender